Olá, eu sou Anderson da Cyberfly e seja bem-vindo a mais uma edição do Cyber News. E para variar, vamos de polêmica, porque o assunto aqui é aquele que precisa ser dito. Pensa na região dos Campos de Cima da Serra. Vacaria, Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos, Jaqueirana, todas as cidades que compõem esse eixo aqui. E aí, avaliando, temos um desafio crescente que sempre é mão de obra. Nós somos uma região muito forte no agronegócio, mas a qualificação acompanhada do uso excessivo, digamos assim, da tecnologia pode ser um vilão e eu vou explicar isso em detalhes para vocês agora. Todas as cidades que compõem os Campos de Cima da Serra têm sua base financeira, o seu produto interno bruto, basicamente no agronegócio e uma segunda composição na construção civil. Mas vamos pegar só o agronegócio, que é a produção de cereais, soja, trigo, milho, a agropecuária, que é a criação de gado, depois as pequenas frutas, a fruticultura, que é a produção de maçã. É disso que nossa região sobrevive. Só que essas são atividades que dependem exclusivamente de mão de obra, ou seja, precisamos de pessoas que de fato botem a mão na massa, porque para colher uma maçã do pé não existe uma máquina ainda que faça isso. Para operar uma colheitadeira ultra moderna precisa de uma pessoa qualificada, e essa dependência de qualificação e de mão de obra começou a ser um problema na nossa região nos últimos tempos. Eu que estou no mundo dos negócios escuto a cada roda de conversa: falta gente para trabalhar, ninguém quer trabalhar, as pessoas não estão dispostas a trabalhar. E aí eu fiquei me perguntando, se trabalho é o que traz prosperidade, por que as pessoas não querem trabalhar? E aí, como eu digo, o assunto é polêmico, mas vamos lá, vamos aos dados, vamos entender o porquê isso acontece, para trazer isso resumido aqui para vocês no Cyber News. E por incrível que pareça, e quando eu digo que o assunto ia ser polêmico, é porque eu trago um pouco da responsabilidade para nós, para a área de tecnologia. O que eu percebo, principalmente nas gerações mais jovens, que são os que estão no mercado de trabalho atualmente. A rede social é muito legal. Ficar navegando na internet, o scroll infinito das redes sociais, isso tudo é muito divertido, porque você começa a ver coisa nova, e aí você aprecia o conteúdo, um pouco de leitura, um pouco de hobby. Aquilo, de certa forma, te prende. E não se engane, jovens, eles foram feitos para te prender, infelizmente. O que acontece e por que eu trago isso como primeiro problema? Eu converso com muitos jovens e eles já têm uma certa visão formada, uma certa visão de aonde eles querem estar, daquilo que eles querem conquistar. E o que eu sempre digo para eles nas conversas é que para chegar nesse ponto precisa de grana. E para ter grana precisa trabalhar. O problema é que a tecnologia e as redes sociais, se mal usadas, e aí eu não vou generalizar, elas acabam sendo o causador dos problemas. As pessoas ficam vendo a vida multimilionária, os ganhos financeiros, os resultados que eu conquistei em X dias e acham que aquilo ali é um caminho, mas na verdade não é esse o caminho que deve ser escolhido. Então, assim, de forma resumida, eu vejo que esse ponto da tecnologia não é tão benéfico assim, principalmente para os jovens que, se não estão no mercado de trabalho, é que os dias entram no mercado de trabalho. E aí eu trago o segundo ponto, que eu também vejo que tem muita relação um ponto com o outro, que é o dinheiro fácil. O dinheiro fácil que vem de auxílio, que vem de contribuições ou de ganhos rápidos. Isso é o segundo ponto, porque veja bem, a pessoa tem aquela visão na tecnologia, em vez dela gastar o dinheiro na qualificação, ela fica procurando aquele atalho, e do outro lado nós temos essa facilidade. É o combo perfeito para não assinar a carteira, como se falava no passado, e ter um emprego estável, onde você possa se desenvolver profissionalmente, digamos. Então eu acho que essa dupla composição são os causadores desse problema que a gente vive nesse momento atual. Bastante trabalho disponível, pouca gente querendo trabalhar. Ok, e o que isso gera de consequência para nossa região? E aí a gente vai para dados econômicos do nosso município.
município onde nós temos uma produtividade que ela poderia crescer, mas não cresce. Isso porque eu tenho que trazer mão de obra de outros estados, pagar mais caro, o custo aumenta, consequentemente, o meu preço de venda, quando eu vou pegar tudo que eu gastei para produzir. Vamos dar um exemplo de uma maçã e depois eu vou precificar ela na venda, eu tenho que tirar meu custo e ter o lucro, porque para a empresa fazer sentido a existência dela, precisa ter lucro, né? E aí, tudo mais caro. Automaticamente mais caro, mais ruim para quem paga lá na ponta, mas tem menos dinheiro, e aí a gente tem um círculo aí, né, se fechando de improdutividade ou não crescimento. E o segundo ponto que eu vejo quando a gente traz mão de obra de fora é que esse dinheiro que poderia ficar dentro da nossa região, ele é exportado. Então, o bem de consumo, o veículo, o próprio alimento, ele não acaba sendo consumido aqui. Isso acaba gerando um desestímulo para a nossa economia local. Então, mandar dinheiro para fora do município nunca é uma questão que eu diria saudável para nós, porque a gente tira a grana da nossa região e deixa outros municípios mais ricos. E um outro ponto que eu avalio é a juventude querendo sair da nossa região, porque esse desestímulo não te motiva a ficar nesse lugar, que aos olhos dos mais novos, ao contrário do que eles imaginam, é muito próspero, mas eles acabam procurando sair da nossa região aqui e ir trabalhar e morar nas capitais. E, consequentemente, a nossa região, que era para ser pujante, acaba se desestimulando ou ficando naquele arroz com feijão que se fala, sem muita competitividade regional. Então, temos tecnologia, temos oportunidade, mas ainda vejo que falta o elo humano qualificado. Então, num panorama geral, o que eu vejo é que a nossa região tem força, tem história e tem potencial, mas está travada pelo simples fator: qualificação e uso inteligente da tecnologia. Se o jovem ou as pessoas que estão hoje nas redes sociais usarem esse tempo para aprender e buscar qualificação, que é o lado bom da tecnologia, e ele está acessível para todo mundo, nós abriremos um novo ciclo de renda, de economia, de prosperidade e oportunidades. E aqui fica o meu convite: não espere que alguém vá correndo lá na tua casa, te tire da tua cadeira e te dê emprego. Invista seu tempo, se você tem tempo disponível, para se tornar indispensável, alguém que o mercado luta para ter dentro da sua empresa. E é assim que a gente constrói um futuro. E olhando para os dois lados, eu vou dizer, não existe vilão, não tem certo nem errado. E de repente alguém já começa a falar: você está falando porque você é empresário. Imagine de um lado nós, os empregadores. Uma vez um amigo meu me disse que empreender no Brasil é pular de um precipício e aí depois começar a construir o paraquedas para você em algum momento se salvar. Essa é a grande oportunidade de empreender no Brasil. Porque nós temos o desafio de construir o negócio, de precificar o negócio, tem a alta competitividade, empresas multinacionais, produtos importados que inundam o nosso mercado e estão num preço mais acessível, porque eles são construídos em outro regime, digamos assim. Então, o custo de produção fica mais baixo. Esse produto chega no nosso mercado, faz aquela guerra de preços, faz o preço das coisas baixar, e do outro lado, nós aqui correndo atrás de normas, padrões, certificações, para que a gente consiga colocar esse produto no mercado. E a única coisa que a gente tem para queimar quando está construindo um negócio é a nossa margem de lucro. Só que chega um momento que essa margem fica tão apertada que, de repente, não saia um paraquedas e que as empresas corram o risco de quebrar. Então, eu estou fazendo o ponto do empresário, esse desafio de empreender no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que tem o ponto do colaborador. E desde já eu digo, paga-se pouco. Porque quando a gente vai no mercado, principalmente, que é uma atividade diária de consumo, que a gente uma vez ia no mercado com R$30 e saía com uma sacolada cheia de coisa. Hoje, cada ida no mercado é R$100, R$150. E sim, é caro. Porque se você pegar isso versus o que se ganha de salário, olha, é pouco dinheiro. Eu concordo. Agora, pensem comigo. É desafio para os dois lados. É desafio para o empregador e é desafio também para quem recebe. Será que não é momento de diálogo? Será que não é momento de todo mundo unir força e pensar
que para frente podemos construir um caminho juntos? Eu penso que sim, que é uma ótima solução. E você, que está desempregado e não vê como sair desse buraco, qual é a solução? Pega o tempo disponível que você está na internet e faça um trabalho, um exercício de autoconsciência. E olhe o que você está consumindo. E aí depois procure um tema que te agrada, aquilo que faz teu coração bater mais forte. Pode ser finança, filosofia, tecnologia, por que não? Procura no YouTube sobre esse tema e você vai ver que tem um caminhão de informação. O próprio Cyber News é isso, esse meu momento de diálogo. E aí você começa a ser melhor. E olha só, magicamente, oportunidades vão se apresentar na sua frente. Agora, eu, empresário, está batendo na porta uma pessoa que não tem nem um pouco de qualificação, que não sabe de nada. Ela só quer emprego. Do outro lado, tem um segundo candidato. E ele diz assim, não, eu já vi sobre esse tema, eu já tenho um certo conhecimento. O ato de se desenvolver lá no YouTube já coloca essa pessoa em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de fazer um uso consciente, de ter mais informação na cabeça, já te qualifica por uma oportunidade melhor. E é um ciclo do bem, de autodesenvolvimento. E nós, empresários, queremos sim esse tipo de pessoa para trabalhar nas nossas organizações. Então, eu vejo que a gente pode escolher os caminhos que a gente vai traçar. E para aqueles que acham que, você está falando isso porque você é diretor de uma grande empresa ou de uma média empresa, seja qual for, olha, eu comecei minha jornada do zero, pedindo dinheiro emprestado para o meu pai para comprar fralda para minha filha. Eu sei o quanto é difícil. Eu já trilhei esse caminho. Hoje está um pouco melhor. Não paro nunca de estudar, de me desenvolver para conseguir alçar voos mais longos, cada vez mais. Então, eu vejo que se todo mundo se unir e tiver um pensamento à frente e parar de se julgar, nós podemos sim ser muito mais prósperos e o Brasil pode sim ir à frente, porque a gente não tem furacão, o clima é bom, tem muita oportunidade aqui nesse país e eu acho que quando todo mundo pensar dessa maneira, o negócio vai ir para frente. E por que eu falo isso? E por que justamente num vídeo de uma empresa de tecnologia, um provedor de internet? Porque nós estamos aqui para ser parceiro de quem quer ir para frente. Mimimi, a gente até já esqueceu, né, meu editor? Agora é só marcha. Essa é a palavra de ordem aqui. E nós queremos ser seu parceiro também. Então, se você tem uma pequena empresa, se você quer ter internet na sua casa para se conectar, se você quer ter o Cybercam, quer ter o Cyber TV, além de poder usufruir desse conteúdo, de poder conversar com o nosso time, você também vai ter um serviço feito por vacarianos e vai alimentar, né, o nosso ecossistema regional, que é isso que a gente quer, desenvolver a nossa região e que nossa cidade, nossa economia local seja sempre próspera. E se esse conteúdo, essa minha fala fez sentido para você, se inscreve no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, manda pro seu amigo, coloca seu comentário, expresse a tua opinião. Eu tô de peito aberto aqui falando para vocês e quero saber o que vocês têm a dizer com relação a esse tema. Obrigado, até mais!